Olá, e chegamos aqui a mais um vídeo do mês, né, de ópera. E a desse mês é a ópera Macbeth, do Giuseppe Verdi, que é uma adaptação de William Shakespeare. Mas antes da gente começar o vídeo, né, falar que estou aqui de volta, fazia um tempinho que eu não aparecia. Agora que o canal é só de teatro, né, eu avisei que não teria vídeo com tanta frequência assim. E eu acabei aproveitando, e os canais estão separados, né, lá no canal de cinema tá saindo vídeo, os vídeos que tinham aqui de cinema estão indo todo pra lá. E eu aproveitei também para tirar umas férias, tanto dos canais quanto do trabalho mesmo, para poder descansar, prospectar conteúdo que eu quero trazer aqui pro canal. Então tem bastante ideia para trazer para cá, mas eu preciso desse tempinho de descanso, exatamente porque agora agora não, né? Todo final de ano o meu trabalho mesmo, o meu trabalho formal, é bem corrido, bem complexo agora no final do ano, então eu precisava desse tempinho de descanso. Mas aí a gente volta aqui, né, com o vídeo de ópera do mês. E estamos terminando, né? Tem pouquíssimas óperas aí para falar ainda esse ano. Eu tenho na minha lista, acho que mais 2 óperas. Deixa eu ver aqui, eu já falo para vocês agora mesmo. Les Intes Galantes, que eu já vi essa ópera, se eu não me engano. É essa ópera que eu já vi? Eu acho que é. Deixa eu pegar aqui um negócio. Ah, não é, tô confundindo. É essa aqui que eu vi. Mas é em francês também, a Apelles et Mélisande, que é essa aqui. Esse livreto ele é bem bonito, viu? Olha. Os libretos do Teatro Municipal são muito bem feitos. Eu lembro que eu fiquei bem impressionado com essa ópera, porque eles têm uma brincadeira ali com o palco, né, bem interessante. E infelizmente essa ópera aqui eu tive que assistir ela, olha, de quase 1 quilômetro de distância do palco. Tá vendo aqui? Tava eu lá em cima, atrás de um pilar, quase em cima do telhado, assim, para poder assistir ela, de tão longe que eu tava. No final do ano também vai vir o vídeo aí, porque já saiu a lista das óperas que são de 2026 aqui na cidade de São Paulo. Então, acredito que já dá para fazer o vídeo aí de previsão das óperas. Previsão não, né? Das óperas que vão ter no ano que vem. E aí, mês a mês, eu faço também o vídeo das óperas. Não na ordem que vão sair, mas uma vez por mês eu faço uma ópera. E não vão se repetir nenhuma ópera que teve esse ano no ano que vem. Então vai ter bastante coisa nova pra gente poder ver. Mas já adianto, vai ter Tristan e Isolde ano que vem. Mas vamos direto aqui pra ópera, né? Já tô enrolando, já conferiu aí também se você se inscreveu no canal, se você curtiu o vídeo. Isso daí é muito importante pro YouTube entregar para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E o canal continua, né? Tenho muitos outros vídeos que já estão aqui. E me fala também o que você quer ver agora que não tem essa mistura com vídeos de cinema. O que vocês querem ver aqui, pra eu também trazer alguma coisa que já seja um pouco mais assertivo com o público que está aqui no canal. Mas, né, essa introdução gigante, que não é uma introdução, uma conversa, a gente já pode ir direto para a ópera, que essa daqui é de 1847, do Giuseppe Verdi. Ele tem muitas outras óperas que eu gosto, essa daqui é uma das que eu menos gosto dele, tem outras que eu gosto menos também, mas essa daqui eu não gosto tanto, por mais que seja uma ópera das mais icônicas dele, né? E também de uma obra icônica que já adapta Shakespeare, que é uma das obras mais famosas dele. Mas aqui eu acredito que tem alguns problemas, na verdade algumas coisas que me frustram muito nela. Mas essa ópera, ela surgiu como uma encomenda, mas não sendo uma encomenda. O Teatro della Pergola, em Florença, porque eles encomendaram uma obra do Giuseppe. Ele já era muito famoso quando ele compôs essa ópera. E aí, para compor ela, ele vai até para como se fosse um retiro de óperas, que na verdade é uma coisa que ele fez ali durante algum período, onde ele compôs um monte de ópera. Essa daqui foi uma das óperas que saíram. E aí eles encomendaram uma ópera dele, mas não deixaram claro o que eles queriam que fosse, né? Então, junto com
Francesco Maria Peva, que fez o libreto, né? Ele fez ali o trabalho dessa ópera Macbeth, que teve depois alguns acréscimos do Andrea Maffei, que aí resolveram como que fazia e qual história iriam adaptar do William Shakespeare. Essa aqui é a primeira obra que eles adaptam dele, né? Do dramaturgo, em vista que a gente já fez um vídeo aqui de uma outra ópera dele, que é a Falstaff, que é a última ópera do Verdi, que adapta... a última ópera que o Verdi compôs, e ela adapta um personagem que aparece em diversas histórias do Shakespeare. E essa ópera, ela teve duas versões, né? Como ela teve um acréscimo ali depois, ela foi lançada em 1847, em 1860 e pouco ele teve ali um acréscimo que modificou bem assim a ópera. E aí, para quem não conhece a história de Macbeth, né, que eu acho um pouco difícil, em algum momento você já deve ter visto, ouvido alguma coisa, a sinopse mesmo, né, não só o que ouvimos falar, que é mais comum, que a ópera em si, ela começa com um grupo de bruxas encontrando Macbeth e o Banquo, né, que é um outro general que está junto ali com ele, na beira de uma batalha ali, perto de uma floresta, e fazem ali meio que uma aclamação, né, para falar algumas coisas e fazer ali uma profecia que não é tão bem uma profecia para o Macbeth, mas ele entende aquilo como uma profecia, né, e ali falar um pouco sobre alguns outros acontecimentos iriam vir a seguir. Aí logo que elas vão embora, né, uma das profecias que eles falam que tem a ver ali com uma notícia de uma pessoa que iria morrer. Essa notícia chega logo em seguida que elas vão embora, e ele fala, nossa, a primeira profecia que elas falaram se realizou. Então as outras também vão se realizar, e ali são profecias relacionadas à tomada de trono e que ele seria o rei em algum momento, mas não tão prestigiado quanto o Banquo que está ali com ele. Na verdade, os filhos do Banquo que seriam os verdadeiros progenitores ali, né, que iriam ocupar o cargo do rei quando ele viesse a falecer. E aí, né, toda essa história vai narrar, na verdade, agora o Macbeth indo atrás, não de realizar, mas ele meio que fica tão impregnado na cabeça dele todas essas profecias, primeiro porque ele entende que a primeira profecia aconteceu, que ele acaba meio que conduzindo com que as outras profecias acontecessem também, e isso daí, né, junto com a ajuda da esposa dele, a Lady Macbeth, que também é bem famosa, tem uma ópera própria também, tem uma história própria ali dentro desse universo, e que no final vai acabar acontecendo com que ele mesmo dê fim ali ao atual rei, dê fim ao Banquo, que vai levar também ao fim da própria esposa dele e a loucura, né, do próprio Macbeth. A história em si, tanto da peça quanto dos filmes, eles têm um ar muito místico, profético, alguma coisa bem... A gente sabe que tem o sobrenatural ali dentro das peças do Shakespeare, mas é sempre pisando ali na realidade, né? Então é o sobrenatural, mas é muito mais realidade do que sobrenatural. E existe essa aura tenebrosa nessa obra do Macbeth. E aí é onde acaba colidindo muito com a ópera que o Giuseppe Verdi compôs para essa peça, porque em diversos momentos, principalmente no começo, ela está muito mais próximo de uma tragédia ou uma comédia de erros, sabe? Como, por exemplo, o começo ali da ópera, você vê que é um negócio meio de armação e as bruxas ali tentando muito mais passar a perna no Macbeth para tentar acabar com a vida dele e sabendo que qualquer coisa que elas falarem, conhecendo ele, né, como as coisas que ele fez e o que elas ouviram falar, que ele acabar indo à loucura e fazendo o que elas sugeriram ali que ele fizesse, né? Então a ópera ela tem muito mais um ar de... Os personagens tentando muito... Parece muito mais uma coisa de... Não é uma tragédia, parece que eu tô vendo
Sabe aqueles filmes policiais onde você acompanha o personagem ruim fazendo as maldades, mas ele não é ruim, você vê uma coisa muito mais próxima de uma loucura, de uma trapaça, outros personagens conspirando, mas muito mais numa realidade do que numa coisa etérea, sabe? Que a história dos filmes e da peça geralmente traz. Então ele joga, o Giuseppe Verdi, ele traz a peça muito para um tom muito diferente do que as outras obras trazem essa peça. E aí é isso que me tira. Eu não gosto muito dessa ópera por conta disso, dela ser muito fora do tom que eu tô acostumado e o que eu espero ver de Macbeth. Mas ainda assim eu acho que é uma composição muito linda. Eu acho que diferente. O pior é que assim, depois que você assiste Falstaff e você coloca Macbeth logo em seguida, parece que as duas foram compostas meio que próximos assim, mas não foram. Porque o jeito dos personagens, a malandragem tá muito ali, sabe? E é complicado quando a gente começa a comparar as peças ou começa a ver muitas peças do mesmo compositor, diretor, ou até às vezes filmes. A gente começa a ver que ele tem muitas coisas parecidas que ele quer colocar dentro das obras dele, e o Giuseppe parece que ele tenta trazer um humor para as coisas que ele faz. Mesmo achando que nesse caso o tom dele acaba trazendo um humor desnecessário para cá, né? Em uma obra tão longa, porque Macbeth tem quase 3 horas, eu acho que acaba ficando cansativo e já bem fora de tom do que a gente esperava. Muito dos instrumentos que ele usava e o tom que ele usava acaba ficando muito ali no cômico às vezes e num tom de conspiração e trapaça que os outros personagens ficam tramando durante todo o tempo, não só o Macbeth e a esposa dele. Então, se vocês forem ver, tem aqui no link algumas opções que vocês podem assistir, só ativar a legenda, né, que você consegue ler a legenda da ópera. Eu acho que vale a pena, porque Giuseppe Verdi sempre vale a pena, por mais que eu não me agrade tanto assim essa ópera dele. E aí, me diz aí se você já viu, se você vai ver, porque ela vai estar em cartaz logo logo aqui em São Paulo. E aí, o que você acha dessa ópera, se você gosta dela e o que te agrada mais. E se você percebeu também essa troca de tom que tem entre as obras aí, principalmente em relação à ópera. Lembrando que a ópera é de 1847 e é praticamente, depois da peça de teatro, é a primeira que deu um tom para a ópera, né, para a peça. Os filmes são, né, pós-1900, então obviamente não tem relação nenhuma ou trazer de um para outra, mas a gente percebe a diferença entre os estilos e as obras que são feitas. Mas é isso, muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu curtir aí, o seu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!